Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Olha só como passa rápido, o ano voou, nós já estamos fechando o primeiro ciclo do quarto trimestre. Isso quer dizer que nós temos essa live, mais 4 lives e depois se acabou. Acabou o ano, acabou as lives nossas e você estará de férias. Espero que de férias já garantido no vestibular, garantido no Enem. Afinal de contas, o Enem, né, está batendo a porta daqui 2 semaninhas, 3 semanas, nós teremos a prova do Enem. Espero que você esteja se preparando, seja treineiro, seja para valer, porque a prova do Enem bateu a porta. E também os vestibulares, seja valendo já ou para treineiro. Muito bem, então essa é a noite de humanas. Já pegou seu material? Lembrando que nós fazemos e preparamos nossas aulas baseados na sua apostila da CPB. Pegou água? Pegou pipoca? Então senta aí, porque está no ar Chave do Enem de Humanas. Eu vou chamar a vinheta, mas depois eu volto para dar aula de Geografia. Então não sai daí, rodou a vinheta. Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Vem comigo, então, Chave do Enem no ar. Já estamos, né, caminhando para o finalzinho do ano, as últimas lives entrando no ar. Essa é a penúltima de Geografia e nós nos vemos, inclusive, depois na próxima, que vai ser a última live do Chave do Enem. Muito bem, meus queridos. Então, o que nós temos para hoje? Geopolítica e conflitos. Aliás, né, esse material do bimestre nos traz geopolítica e conflitos no módulo 1 e depois nós vamos falar sobre poder paralelo e sobre a paz no mundo, né? A contribuição da sociedade, fechando o nosso ano de Geografia. Então vamos falar um pouquinho sobre conflitos. Eu quero trazer para você então, aqui, olha, vem lá, agora sim, né? Poder militar. Ele faz parte da história da humanidade, né? O uso do poder militar como uma força coercitiva, ora coercitiva, para dar medo, para que os seus inimigos temam você, ora usados de fato para avanço, expansão territorial. Primeira e Segunda Guerra Mundial mostraram isso e também impulsionaram o avanço da tecnologia militar que nós temos hoje. E aqui a apostila traz, né, a apostila de vocês traz, inclusive, né, as 10 nações com maior potencial militar do mundo. Lembrando que isso aqui é 2022, né, pode ter atualizações, mas quando a gente vai olhar ali, né, Estados Unidos, Rússia estão no topo. Eu quero só chamar a atenção assim, Estados Unidos e Rússia estão no topo, China vem em terceiro lugar. Então essa é uma geopolítica bem marcada no mundo da Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Quando nós falamos de Guerra Fria, nós tínhamos União Soviética e Estados Unidos, e aí depois outros países, e quando acaba, nós vamos ter Estados Unidos, Rússia, e a China vai se despontando como uma potência militar também. O Brasil parece ali em décimo, tá? Também tem seu papel, tem sua questão, mas vamos focar agora um pouquinho nesses países. Além, né, desse tamanho de orçamento, blindados, aeronaves, frota, militares nativa, o que é importante? O arsenal nuclear. E isso sim, né, a gente vê escalando durante a Guerra Fria. Você tem Estados Unidos e União Soviética na Guerra dos Mísseis, né, na Guerra Nuclear, entre aspas, Guerra Fria nuclear. Né? Naquela ideia, não, eu tenho mais bombas nucleares, eu tenho melhores mísseis. Então, eles construíram um arsenal gigantesco. Segundo esse dado de 2022, a Rússia teria 6.257 ogivas nucleares e os Estados Unidos 5.550. Só que também entrou aqui, né, no rol outros países. A China, a França, o Reino Unido, a Índia, aliás, pulei o Paquistão, né, Israel e Coreia do Norte. E entra também ali em dúvidas o Irã. Até hoje, só uma vez, de fato, foi usado arma nuclear em uma guerra. Lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o único país do mundo que, de fato, disparou uma arma nuclear contra um inimigo. Tá? Depois, a arma se torna algo de dissuasão, aquela coisa assim de impor medo e respeito. Atualmente, nós vivemos novamente, né, uma escalada nuclear, com a guerra da Ucrânia, com, né, as tensões geopolíticas no mundo. Você deve ter percebido que estamos ali, né, num período
onde vários pequenos conflitos vão se somando e as potências, inclusive Estados Unidos, a Rússia, a China, estão envolvidos, né? A Rússia diretamente, os outros indiretamente, com seu poder ali geopolítico, né? Nesse tensionamento militar que vemos hoje. E também entra o Irã, que é declaradamente um inimigo de Israel e tem, sim, um programa nuclear, que, segundo o governo iraniano, é um programa pacífico, mas órgãos internacionais, né, duvidam que seja simplesmente para a construção de combustível nuclear e medicina nuclear. Então, há sim, né, certos dados que apontam que provavelmente o Irã tem ogivas nucleares prontas, não necessariamente bombas nucleares. Tá? Por isso que há uma pressão, inclusive, contra o Irã para que ele abandone totalmente o seu projeto, né, de nuclearização ou de tecnologia nuclear. O Brasil, professor, entra onde? O Brasil é um dos países que não desenvolve armas nucleares, mas tem programa nuclear. Esse sim, né, certificado dentro da Agência Atômica Internacional. Nós somos produtores de combustível nuclear e também de medicina nuclear, desenvolvido com tecnologia nacional. Muito bem, então vamos lá. Continuando, OTAN. Deve ter ouvido falar bastante, né? O presidente americano voltou a discutir sobre a OTAN, está pressionando inclusive os europeus para colocarem mais recursos, né, e serem mais contundentes nas políticas da OTAN. Mas para lembrar, a OTAN foi criada para ser oposição ao Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era a aliança dos países socialistas, União Soviética e os países que eram aliados. Para se opor a isso, foi criada então a OTAN, a Aliança Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar. Durante a Guerra Fria, esses países da OTAN receberam as armas e colocaram todo o seu arsenal apontado para a União Soviética. E a União Soviética apontando para o mundo ocidental. Só que cai a União Soviética, você não tem mais o Pacto de Varsóvia, porque cai junto com ele, e a OTAN fica. Mas por que a OTAN fica? Bom, é óbvio que tem uma geopolítica muito maior do que eu vou falar aqui para vocês, mas um dos casos é um temor de que a Rússia, mais para frente, buscasse reampliar seu território sobre as antigas repúblicas soviéticas. Um outro ponto interessante é que, olha só, né, dentro desse contexto, vários países do leste europeu, que seria o alvo ali, né, dessa ampliação, aderiram à OTAN. Então, em 99 nós temos República Tcheca, Hungria, Polônia. 2004, Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia. 2009, Albânia, Croácia. 2017, Montenegro. Em 2014, Ucrânia ventilou entrar para a OTAN. Vem comigo. Olha o mapa da OTAN na Europa. Olha lá. Perceba que a Ucrânia é um tampão. Olha a Ucrânia, cinzinha, é um tampão. Ela é mais ou menos assim, um lugar que evita que as armas da OTAN estejam encostadas diretamente na Federação Russa. Inclusive, a Finlândia entrou depois na OTAN. Entrou agora, faz pouco tempo. Nesse mapa depois tem que atualizar. Agora faz parte da OTAN. Então, a Ucrânia vira um tampão. Professor, isso tem alguma coisa a ver com a guerra da Ucrânia? Tudo a ver com a guerra da Ucrânia. Então, eu gosto de dizer que a Ucrânia é o tampão entre a OTAN e a Rússia. E sim, a Ucrânia ela ventilou, né, a ideia de entrar para a OTAN, para ser protegida, inclusive, né, pela OTAN, sendo parte, sendo membro, né, porque mexeu com um dos países membros, mexeu com todos. Então, a Ucrânia ventilou isso. Foi um dos estopins, inclusive, usados, né, pelo governo russo para a invasão do território russo. Vamos falar então um pouquinho da Ucrânia? Pessoal, não começou em 2022 a invasão da Ucrânia. Na verdade, começou em 2014. Olha ali embaixo a Crimeia. A Crimeia é uma península, né, sobre o Mar Negro ali, uma passagem, uma rota importante, né, ali, ó, do Mar de Azov para o Mar Negro com o restante da Europa, importante para a Rússia. E a Crimeia pertencia à Ucrânia. Em 2014, a Ucrânia estava passando por questões políticas, né, lá, oposição, situação brigando e tal. Uma parte pró-Europa, outra pró-Rússia, e a Rússia aproveitou esse momento de fraqueza e literalmente, pessoal, assim, ó, atravessaram, entraram e tomaram a Crimeia. Alegando que a maior parte da população da Crimeia é russa. E sim, esse mapa aqui mostra, né, onde está em vermelho, dentro da Ucrânia existem áreas onde a maior parte, esmagadora parte da população é de origem russa. E ficaram ali, né, as famílias ficaram ali durante a União Soviética e depois não voltaram. Mas é a Ucrânia. Tá? Então tomou. O mundo, né? Não pode tomar, é errado, vai contra as normas.
mas não teve nenhuma ação contra a Rússia depois da tomada da Crimeia. Ficou de boa, então quem sabe a gente pega mais. 2022, nós vamos ter ali Lugansk, Donetsk, sendo pleiteado pela Rússia, dizendo o seguinte: olha, nós temos ali 96, 97% da população que é russa, eles correm risco com os ucranianos, e começa então uma invasão ilegal. Não foi nenhuma invasão autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. E de fato agora a gente tem uma guerra. Então a Rússia, ela tem como pauta tomar parte da Ucrânia e impedir que a Ucrânia faça parte da OTAN. Essa é a grande exigência do governo russo para um possível cessar-fogo. E, obviamente, o governo da Ucrânia fala: não, o território é nosso, mesmo que seja de origem russa, são ucranianos, as terras são ucranianas e nós temos autonomia, nós temos a soberania nacional. Né? Não é um governo estrangeiro que vai vir colocar a mão aqui no que eu decido, que é normal, né? Não pode um presidente de um país, assim, do nada, colocar ali e tentar impor sobre o outro a sua vontade, porque ele quer, por questões ideológicas. Tá? Então, a Ucrânia e a Rússia estão em guerra desde 2022. A guerra, ela começa ali com os ataques convencionais e hoje evoluiu para uma guerra de drones, que é outro ponto importante que pode aparecer nas provas para vocês mais adiante. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre Primavera Árabe. Tá? Então, para falar de Primavera Árabe, eu tenho que voltar em 2009. Primavera Árabe vai começar oficialmente entre 2010 e 2011. Tá? Em 2009, nós tivemos uma crise econômica global. Os bancos americanos entram em falência pelo modelo de financiamento. Isso leva a Europa junto, porque é a Europa que financia boa parte do dinheiro que circula na América do Norte, embora hoje a China também tenha boa parte dos papéis. E o mundo entra numa pequena crise. Quer dizer, lá foi maior, no restante do mundo foi menor, mas teve crise. Isso gerou uma inflação global, inclusive alimentar. E esses países aqui, né, que estão no mapa, eles vivem, alguns viviam, outros ainda vivem, sob regimes ditatoriais. Então você já tem uma ditadura que é difícil, mas quando o povo está alimentado e feliz, pão e circo, né, há pouca revolta. Então o que aconteceu? Essa crise econômica, ela vai ser também um dos motivadores para explodir a revolta contra as ditaduras. O estopim foi lá na Tunísia, entre 2010 e 2011, um jovem, Bouaziz, vendedor de rua, de frutas e vegetais, lutando para sobreviver, sofre violência policial. Ele realmente era ilegal, mas ali havia a questão da corrupção, né? Você não pode se manifestar contra o governo, então havia uma pressão policial, tinha que pagar propina e tal. Várias vezes ele teve todo o seu material tomado, ele se revolta, provoca uma autoimolação, a morte dele explode esse conflito. A população vai para a rua e começa a pedir o fim dos regimes ditatoriais. São vários países que entram, mas o que é importante é que estão aqui. Tunísia foi estopim. A Líbia, Muammar Gaddafi, um grande ditador assim, terrível, sanguinário. O IDH da Líbia aumentou. Ele implantou políticas ali de educação, de saúde, a população tinha renda, só que ele era implacável contra seus inimigos, ou com ele considerava inimigos. Então, governo terrível, também cai. O Egito, né, Mubarak, também cai. Iêmen está interessante. O governo do Iêmen era apoiado pela Arábia Saudita, uma ditadura apoiada pela Arábia Saudita, e aí os Houthis, eles vão trazer esse conflito, combater o governo com apoio do Irã e tomam o poder. Inclusive, nessa guerra do Irã, né, nesse conflito que está acontecendo no Irã, o Iêmen foi atacado também porque o grupo local apoia o Irã. E também Síria. Por que eu coloquei Síria? Tem outros, você pode ler na sua apostila, porque a Síria teve, né, um caso que essa guerra se estendeu. Ela virou uma guerra civil. Você vai ter, inclusive, depois o Estado Islâmico entrando nesse rolo todo. O Estado Islâmico cai. Você vai ter o governo de Bashar al-Assad contra os rebeldes. Centenas de milhares de mortos. O governo isolava as áreas, não deixava entrar alimento. Enfim, vários conflitos. E só acabou em 2024. No final de 2024, Bashar al-Assad foge da Síria, vai para a Rússia, pede asilo na Rússia, e aí você vai ter então os rebeldes tomando conta do poder dentro da Síria. Então foi um conflito que durou ali 13 anos praticamente, tá? E dizimou ali populações de regiões inteiras, deixando um país, né, arrasado, pobre e com uma questão social bastante grave. Ok? Outros conflitos aqui, né? Nagorno-Karabakh. Né? Então nós temos ali Armênia e Azerbaijão. Durante o Império Russo, né, foi separado ali um território, ganharam independência, e durante a União Soviética, esse pedaço
né, que a gente chama de Nagorno-Karabakh, né, foi dado para o Azerbaijão pela União Soviética. A maior parte da população lá não é Azerbaijão. A maior parte da população lá é armena. Então, depois da União Soviética, começa então o conflito, a Armênia querendo retomar essa terra, porque a população que mora lá é de origem armena, cristã, inclusive ortodoxa, e também era um território antigo deles. Então é uma região pequena, mas que geralmente acontece pequenos conflitos. O último grande foi ali em 2023, tá? Começo de 2024 também, e de vez em quando aparece nos vestibulares. Isso aqui também é fruto do fim da Guerra Fria. Perceba que a gente está falando muita coisa atual que tem a ver ainda com a Guerra Fria, porque a gente fala tanto, né, das consequências dela. Outra questão, Palestina. Queridos, nem vou ficar muito tempo, já estudou isso, lembra lá da divisão do território da Palestina, então houve a diáspora judaica lá no passado, se espalharam, os palestinos de origem, agora sim, né, Palestina é o povo, tá? Islâmicos, ocuparam a região, né, a maior parte ali era palestino. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU faz um acordo, existia todo o projeto antes, né, o projeto do sionismo, a volta dos judeus para sua terra, porque eles consideram a terra prometida, e a ONU vai lá em 47 e faz o quê? Tira os palestinos de algumas áreas e divide entre palestinos e israelenses. Cria ali, né, Israel. Originalmente, nenhum nem outro seria país, não seria Estado. Mas um ano depois, Israel se torna Estado, ele se autoproclama Estado, a ONU reconhece, a Palestina se autoproclama Estado e não reconhece. Até hoje, a Palestina não é reconhecida. Portanto, a Palestina não pode ter exército. Qualquer exército que é montado lá é chamado de terrorista. Eles não têm defesa. Israel não, tem um grande exército, poderoso. E aí você vai ter vários conflitos. Dá uma olhadinha na apostila, quero trazer só de hoje. Em outubro de 2023 foi o último grande estopim que aconteceu, onde nós vamos ver terroristas do Hamas invadindo ali um festival de música, que acontecia ali numa região desértica, matando centenas de pessoas e sequestrando também dezenas de pessoas. Inclusive, os últimos foram libertos essa semana. É coisa bem atual. Então, em 2023, 2025, nós vamos ter ataques do Hamas usando mísseis contra Israel. Israel tem um domo de ouro, né, que impede ali que caiam e causem tantas mortes. E Israel, então, invade a faixa de Gaza, cerca, isola, inclusive há, né, até denúncias ali que ultrapassou o limite da guerra, e nós vamos ter dezenas ou até centenas de pessoas mortas do lado palestino. E agora, bem recente, né, eu até errei, não é novembro, é outubro de 2025, agora, essa semana, essa segunda-feira onde está acontecendo a aula, tá? A aula está entrando no ar agora, dia 16 de outubro, para quem está assistindo a live, nós vamos ter um cessar-fogo. Coloquei entre aspas porque é um cessar-fogo frágil. Não quer dizer que a paz foi estabelecida, mas por enquanto há sim, né, o cessar da guerra efetiva nessa região. Mas é uma região que ainda demanda bastante cuidado e atenção, né, para que esses dois povos possam existir. Muito bem, espero que você tenha compreendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e nos vemos! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Espero que vocês estejam bem. Vamos agora para mais uma fase aí do segundo ano, História do Brasil, Topzera das Galáxias. Vamos lá. Vamos começar então, o que temos para hoje, né? Revisão então dos princípios, dos principais conceitos e eventos do período da República Velha. Compreender a dinâmica política do colonialismo, extremamente importante para a gente poder entender essa república café com leite, e reconhecer com o poder local, o voto a cabresto influenciou na dinâmica desta república velha, tá? Vamos lá então. O que o colonialismo tem a ver com a república velha, tá? Então assim, ó, desde muito tempo, pessoal, o Brasil ele tinha uma dificuldade muito grande em poder colocar os seus representantes, como por exemplo o Exército, em todos os lugares do Brasil.
tá? O Brasil é muito grande, o Brasil é um país extremamente extenso. Então, o que foi feito, né? Como tu não tinha condições de tu ter representação do exército em todos os lugares, aqui no Brasil eles pegaram pessoas de renome regional, que tinham uma influência política, econômica, e deram o título de coronéis, tá? Então, esses coronéis, eles eram líderes regionais, extremamente importantes, né? Que faziam o papel do mandonismo local, né? Então ele era, digamos assim, o responsável por aquela região ali, era o influencer, né? Do final do século XIX, início do século XX, né? Daquela época ali. Só que, claro, que a influência dele era uma influência paramilitar, uma influência política, uma influência econômica, que acabava, de certa forma, dirigindo a população para que eles fizessem a vontade política deles, né? Então existia uma relação entre o coronelismo, né, os governadores dos estados e o presidente da República. Então, a proclamação da República ela é feita em 1889, né? Com o fim do Império, o início do regime republicano, né? Nós vamos ter então a famosa República Velha, também conhecida como República Oligárquica, também conhecida como República Café com Leite. Por quê? Porque nós vamos ter um domínio, então, das oligarquias rurais. Oligarquia significa governo de poucos, né? Especialmente, né, do Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, né, o PRM. Um era um grande produtor de café, o outro era um grande produtor de leite. Por isso, o nome República Café com Leite, tá? Então, um dos grandes problemas da República Café com Leite e que vai gerar o controle dessas elites oligárquicas, rurais, ligadas ao coronelismo, era que o voto era censitário e aberto, tá? Só homens alfabetizados eles poderiam votar, certo? E o que vai acontecer? Esse voto ele era aberto. Logo, a votação era pública. Então as pessoas, pública que eu digo porque não era secreto, lógico, né? Não é quer dizer que tu vai para a praça lá e dizer em quem tu vai votar. Tu chegava no lugar da votação e tu tinha que declarar em quem tu ia votar. Isso fazia com que os líderes regionais colocassem ali os seus representantes e eles sabiam muito bem em quem que essas pessoas iam votar. Como eles tinham controle regional, ficava muito fácil deles terem o controle dessas pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas geralmente trabalhavam para eles, dependiam deles, né? Então, quando eles determinavam que a população ali ia votar neles, naquela determinada pessoa, as pessoas votavam. O nome disso, né, ficou conhecido, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como voto a cabresto e também os currais eleitorais, né? Uma alusão, né, a esse mundo rural que nós estamos falando. Então, assim, a sociedade agrária era bastante patriarcal, com forte influência desses fazendeiros na vida de todo mundo, né? Uma curiosidade, existia uma relação que era chamada relação de compadrio. Então, como esses caras eles eram líderes regionais, não bastava ser patrão das pessoas, eles eram compadres. O que era isso? O cara queria fazer uma média com o coronel da região, um líder regional ali. Então, o que acontecia quando ele tinha um filho? Ele chegava para esse líder regional e dizia: olha, eu quero que o senhor batize aí o meu filho, né? Seja o padrinho do meu filho. A partir do momento que tu te torna padrinho, né, desse filho, tu te torna compadre dessa pessoa. Então, existia uma relação de compadrio, né? Então, o que era essa relação de compadrio? Tu vai levar a criança e vai batizar essa criança. Então, tu tem um laço, né? Principalmente dentro do catolicismo, isso é uma relação importante, né? Porque se tu faltar como pai ou como mãe, né? Ou se os dois morrerem, quem fica responsável pela criança é, né, o padrinho. Então, ele tem toda uma responsabilidade. Então, além de ser patrão, muitas vezes ele era compadre, né?
Vamos passar aqui o slide, não está passando. Aí. Então, nós vamos trabalhar agora alguns conceitos importantes para a gente poder entender isso. Então, a definição então do sistema político local, baseado na figura do coronel, grandes proprietários de terra que exerciam influência econômica, social e eleitoral. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu já tinha falado para vocês, mas que fique bem claro. Quem era o tal do coronel? Né? Ele era um proprietário de terras, ele tinha uma liderança econômica, social, política, eleitoral e às vezes até paramilitar, né? O que é uma influência paramilitar? Ele tinha jagunços, ele tinha pessoas armadas que pudessem fazer valer a sua vontade. Algumas características, então, o controle político regional, né? O clientelismo, que é, né, um conceito parecido com esse que eu contei aqui para vocês, né? Das relações de compadrio, né? Então, tu não é apenas um empregado, tu tem laços maiores com teu patrão. Dependência, então, dos eleitores pobres ao voto a cabresto. O que era o voto a cabresto? O cabresto é aquilo que tu coloca na cabeça do cavalo que tem um cabo, né? E esse cabo, através desse instrumento que tu coloca na cabeça do cavalo, tu passa a ter o controle da cabeça do cavalo, né? Por mais que ele seja maior que tu tem o controle dele, né? Então tu pode levar ele daqui para lá, de lá para cá, né? Tu passa a ter o controle dele. Então a troca de favores entre coronéis e governadores era uma coisa muito comum naquela época. Então tu tinha uma relação, né? O coronel tinha uma relação com os governadores, né? Então o coronel deixava passar para o estado aquilo que ele queria, né? E geralmente os governadores estavam atrelados ao poder federal, né? Então, forte relação entre o poder local e o poder nacional, né? Quem vai fazer essa ponte vai ser o governador, né? O coronel, governador e presidente da República. Como funcionava então esse sistema? O coronelismo local, o coronel controlava os votos da região, o governador garantia o apoio político aos coronéis e o presidente retribuía com cargos e benefícios àqueles governadores que fossem ligados à vontade dele. Tá? Esse sistema ficou conhecido então como política dos governadores, tá? Formulada por Campos Salles. Né? Então, tu passa para a esfera governamental estadual aquelas pessoas que da tua confiança, que são da tua confiança, e tu recebe o apoio federal, porque essas pessoas também estarão de acordo com o espaço federal. Tá? Então, dentro dessa estrutura, tu praticamente não tinha como tu fugir desse sistema, né? Tu ficava preso a esse sistema porque o poder era muito grande, né? E geralmente esses coronéis estavam ligados à vontade dessas duas grandes oligarquias, que era a oligarquia do café e que era a oligarquia do leite. Então, a política café com leite, então, de acordo com informações entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, para favorecer, então, o poder presidencial, garantia a estabilidade política, as oligarquias e manutenção dos interesses agrários, representava a execução das demais regiões e classes sociais da vida política, né, do Brasil. Né? Então, na verdade, a influência dessas duas oligarquias ela se estendia por praticamente todo o Brasil. Né? E um detalhe interessante, que a maioria dos casos, né, tu vai ter uma alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais. Né? Então, tu vai ter ali, por exemplo, Campos Salles, de São Paulo, Rodrigues Alves, de São Paulo, Afonso Pena, de Minas Gerais, Venceslau Braz, era de Minas Gerais. Nós só tivemos 2 presidentes que fugiram essa norma, né, que não eram do Sudeste. Né? Foi o Hermes da Fonseca, que era do Sul, e também o Epitácio Pessoa, que era
se não me falha a memória, da Paraíba, se não me falha a memória, tá? Então, esses dois foram os únicos que furaram a bolha, né? Então nós vamos ter então o Brasil vivia numa democracia formal, mas o poder era concentrado em poucas mãos, né? Porque de certa forma só esses dois grupos eles eram representados na esfera federal. Claro que os tentáculos, né, dessa esfera federal chegava até o mandonismo local, né? Então era um sistema muito bem articulado e era muito difícil de tu fugir, né, dessa realidade, tá? Bom, a economia então, tu tinha uma economia agroexportadora com base no café. Café esse que começa a ser produzido no Império e estende a sua produção até o período republicano. Café esse que era a bebida, né, da Segunda Revolução Industrial, né, um dos maiores produtos que o Brasil produziu até hoje, né, um dos grandes produtores de café do mundo, né. A política então de valorização do café com o Convênio de Taubaté, o que era isso, né? Se porventura tu tivesse muito café no mercado, para não fazer com que o preço do café baixasse, o que tu faria? Tu estocaria esse café, né? O Estado estocaria esse café para manter, né, o equilíbrio do valor dele. O crescimento urbano, industrial do Sudeste, mas com desigualdades sociais, né? Vale lembrar que nós estamos falando aí já do período pós abolição da escravatura, né? E é o período também que tu vai começar a ter o processo de industrialização um pouco maior no Brasil. Então o meio urbano ele começa a vir com mais força. Claro, ainda o Brasil vai ser majoritariamente rural até 1970, né? Mas tu já começa a ter aí alguns bairros operários, alguma indústria importante, principalmente no Sudeste, né? Tu tem ali, até hoje em São Paulo, tu tem bairros bem interessantes. Essas férias eu tive num bairro praticamente no meio de São Paulo, que era um bairro que foi feito para uma empresa têxtil, né? Então era uma vila operária que depois se tornou um condomínio, casas antigas, né? Um condomínio assim, uma tranquilidade no meio de São Paulo, do lado da Marginal Tietê. Tu nem acredita muitas vezes que é possível ter aquilo ali em São Paulo, uma tranquilidade, parece assim uma cidade do interior. Primeiros movimentos operários e greves, né? Principalmente pela influência do anarco-sindicalismo que vem principalmente da Itália com os imigrantes, né? Começa a ter ecos aqui no Brasil. E a riqueza concentrada na economia dependente e da desigualdade social crescente, né? Porque é o que eu falei para vocês, toda aquela massa de escravos que agora eram libertos, que eram cidadãos, né? Eles não foram incluídos devidamente, né, na sociedade brasileira, né? Muitos ficaram à margem da sociedade, né, naquele período ali. Não conseguiam muitas vezes emprego nas indústrias, né, porque muitas vezes os imigrantes acabaram ocupando essas vagas de trabalho. Então a desigualdade ela também aumentou bastante nesse período aí, tá? Crise do fim da República Velha, tá? O que vai acontecer? Nessa alternância de poderes, né? Minas, São Paulo, Minas, né? O café sendo negociado, sendo vendido, né? O carro-chefe da economia brasileira. Só que o problema é que em 1929 nós tivemos um colapso muito forte na economia mundial através da quebra da Bolsa de Nova York, né? E esse colapso acabou influenciando no preço do café, que era o grande carro-chefe da economia brasileira. E aí, quem estava no poder era o Washington Luiz, que representava os interesses de São Paulo. E ele teria, então, que, de certa forma, seguindo essa dinâmica, né,
colocar um mineiro, né, como seu sucessor. Essa era uma prática comum. E aí ele escolhe o Júlio Prestes, né, que era também paulista, né? Então essa aliança São Paulo-Minas é rompida, né? E naquela época Júlio Prestes ele acaba concorrendo às eleições, né, junto com Getúlio Vargas, né? Então Getúlio Vargas, Aliança Liberal, e o Júlio Prestes, né, defendia os interesses da elite paulista, né? Então, o Júlio Prestes, ele vence as eleições oficialmente. Getúlio Vargas não aceita essa perda. O vice dele é assassinado, mas algumas pessoas dizem que foi por motivos pessoais, não teve muito a ver com a questão política. Outros dizem que não, tem a ver com a questão política. Mas, em resumo, né, começa a partir do Rio Grande do Sul uma revolução, né, que ficou conhecida como Revolução de 1930, e Vargas acaba chegando ao poder, né, e encerrando então a República Velha, porque ele não fazia parte dessas oligarquias hegemônicas do Sudeste. Ele era do Rio Grande do Sul, então ele estava fora e via muitas vezes essa hegemonia como algo nocivo para o Brasil. Então, o coronelismo representava um Brasil agrário e desigual, que entrou em crise com as transformações sociais e econômicas do século XX, tá? A questão da urbanização, porque aí era assim, ó, quando tu passa a ter uma hegemonia no processo de urbanização, o poder do coronel fica mais difícil de ser implementado, né? Então, encerrando então, a República Velha mostra como o poder político pode ser usado para manter privilégios, uma reflexão importante sobre a democracia do Brasil, né? A política brasileira, ela tem uma característica muito forte, a defesa do interesse de grupos. Infelizmente, não tanto nos interesses do país como um todo, né? Então, muitas vezes as pessoas elas acabam indo para a política para defender o grupo, apenas o grupo que te elegeu e tu continua no poder fazendo esse papel, né, de defesa daquele grupo, né? E muitas vezes o interesse daquele grupo não seria bom para o interesse de toda a nação. E essa é uma das características que nós temos muitas vezes no nosso país, né, infelizmente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Semana que vem nós vamos ter essa aula e aí depois nós já vamos ter algumas questões aí para vocês fazerem. Beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui, é isso aí. Maravilha, maravilha. Então tivemos geografia, tivemos história. Vamos para a correção do simulado da semana passada de natureza. Mandaram bem, já saiu o resultado, né? Sempre fecha às 19 horas, você já pode ver seu resultado. Espero que você tenha acertado bastante, mas se não acertou, ficou com dúvida? Aliás, se acertou também, não sai daí, fica aí que nós vamos corrigir agora o simulado de natureza e depois nos vemos na próxima semana. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí na correção, então, das questões que vocês fizeram no simulado durante esta última semana. A gente vai corrigir 4 questões sobre o sistema digestório. Vamos lá para a primeira questão? A gente tem aqui a figura de um enterócito, né? Entero tem a ver também com todo esse sistema digestório que nós temos, né?
que é uma célula intestinal que tem diferenciações. Veja que interessante, se você der uma olhada na parte de cima, tem várias dobrinhas. E você que estudou direitinho o conteúdo do sistema digestório sabe que esta célula, esse enterócito, está na parede do nosso intestino, o intestino delgado. Isso é muito importante para ampliar, para potencializar a absorção de nutrientes, né? Por isso, já dando a resposta, essa estrutura é importante para aumentar a superfície de absorção das substâncias no intestino, certo? Próxima questão, a gente tem aqui o Enem 2024, que fala assim, com base em testes realizados em ratos, concluiu-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas. E aqui eu já quero parar para chamar a atenção de você numa coisa. Compostos nitrosos, nitrogênio. O nitrogênio, ele é importante para ser usado na formação de aminoácidos. Lembra que o aminoácido, ele tem uma pontinha amina, NH2? Esse nitrogênio vai ser importante para isso. Então, veja que sua anteninha já deve ter ficado alerta aí para pensar que se nós estamos com o sistema digestório, isso tem a ver com proteína, com aminoácidos. Vamos continuar lendo, né? Dizem que esses compostos, então, são substâncias mutagênicas, ou seja, induzem células a formarem mutações e se transformarem em células malignas, né? Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre nítrito de sódio, que é um conservante adicionado a carnes, e o ácido clorídrico, né? É aquele famoso embutido, né? Que a gente sabe que é gostoso, mas já está comprovadamente... já está bem sedimentado que isso é bem prejudicial e o enunciado está explicando de que forma que esse aditivo alimentar conservante, né, pode produzir câncer, certo? O ácido nitroso produzido vai reagir com compostos nitrogenados, novamente ergue a tua bandeirinha, composto nitrogenado, proteína, como as aminas, olha aqui, ó, aminas do aminoácido, dando origem aos compostos nitrosos. Qual que é o órgão que esse processo vai ser iniciado? Ou seja, qual que é o órgão em que você tem a digestão das proteínas com a ação do ácido clorídrico? Do ácido clorídrico? Eu tô aqui já quase louca, confundindo. Estômago, tá? Então você tem o suco gástrico e quando a gente come essas coisas, esses embutidos, tem essa reação e pode aumentar muito a chance da gente desenvolver algum tipo de câncer, tá? Próxima questão é uma questão que tem um gráfico bastante importante. É importante a gente desenvolver habilidades de leitura e interpretação de gráficos, tá? O Enem gosta bastante de gráficos. E quando você vê esse gráfico aqui, você tem a porcentagem de material não digerido, então se é 100, quer dizer que quase tudo não foi digerido, e quando é próximo a 0, quer dizer que a digestão foi bem eficiente. E aí, na parte de baixo, você tem o pH. Então, veja, o 1, quando eu chego próximo ao 0 ali, é que é o pH ideal para a digestão, né? De 3 e 4. O 2 é ali entre 6 e 7. O 3, 8, né? 7 e 8 ali. O 4, né? 10. Então, veja que aqui a gente vai analisar como que essas substâncias são digeridas, obviamente, pela ação de enzimas, né? Então, a resposta certa é que a substância 3 é um amido digerido pela amilase da boca. Por quê? Na boca, a gente tem a amilase salivar, que quebra o amido, e o pH é 7, tá? Então, essa é a resposta correta. E a última questão é um verdadeiro OF, uma questão grande, né? Eu vou passar aqui direto para a resposta para a gente analisar as afirmações. Então, você tem ali, a digestão mecânica começa no esôfago com movimentos musculares. Não, a digestão mecânica começa na boca, pela ação dos dentes, pela mastigação. Segundo, sob a ação do suco gástrico ou ptialina, não, ptialina é um outro nome para a enzima amilase salivar, que é produzido pelas glândulas salivares na boca, tá? Falso. Próximo, no estômago, o suco gástrico secretado pelas glândulas estomacais é constituído por ácido clorídrico, enzimas e muco. Verdade. Muco protege e o ácido clorídrico e as enzimas atuam ali na digestão. A bile contém sais biliares que emulsionam lipídios, transformando grandes gotas de óleo e gorduras em gotículas microscópicas. Isso facilita o quê? A ação das lipases na digestão.
E a última, as camadas do intestino grosso são preguiadas, o que aumenta a área de contato com os nutrientes. Não são pregas, são aquelas célulazinhas que aumentam a área de contato pelas velocidades, certo? Então, a resposta correta é a letra E. Espero que você tenha feito esses exercícios e a gente encontra na próxima e última aula deste ano aqui na Chave do Enem de Biologia. Até lá! Olá, meu querido aluno do segundo ano, você já fez os seus exercícios e agora juntos nós vamos corrigi-lo. Vamos fazer os exercícios sobre a acústica e as propriedades do som. Vamos? A primeira questão que vocês já resolveram é essa questão aqui, diz assim, ó, quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos um violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar o nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possuía um ouvido absoluto. Então, quem tem aquele ouvido absoluto, ele consegue saber exatamente a nota que está tocando. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com as outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre notas, então, entre dó, ré, mi, fá. Então, qual é a propriedade física das ondas que distingue a nota dó de uma nota ré? A frequência, muito bem. Então, a frequência, que é a altura, né? Dó, ré, mi, fá, faz com que as notas musicais estejam relacionadas à frequência. Maior frequência em hertz, né? Mais agudo, então, será o som. Acertaram? Muito bem. Próxima questão, uma questão que diz o seguinte: visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe um limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido a partir das 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda, gente? Qual é a característica que está relacionada à intensidade, né? Sons fortes ou fracos? É a altura. A altura está relacionada à frequência. A amplitude é a quantidade de energia que essa onda carrega. Então, quanto maior é o volume, maior esse nível, né, em decibéis, e maior também na onda ela será a sua amplitude. Então, a resposta correta, letra B. E a próxima questão, essa questão que caiu no Enem do ano passado, diz o seguinte: diante dos parâmetros acústicos que afeta a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destaca-se o ruído no fundo do ambiente e o decréscimo no nível sonoro com a distância da fonte emissora. Então, quanto mais longe você estiver da fonte emissora, menor vai ser o nível sonoro, tá? A intensidade, é como se você vai diminuindo o volume à medida que você está mais longe da fonte. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar o aprendizado dos alunos, prejudicará a aprendizagem dos alunos, por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala dos seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala do professor, então o professor fala em 60 decibéis, e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído do fundo da sala pode chegar a 45 decibéis. Então, temos ali 45 decibéis. E que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar
5 decibéis acima desse ruído. Então, temos um ruído no fundo da sala, nós temos o professor falando a 60 decibéis, então, olha o que ele quer saber aqui. Ele quer saber, para um valor máximo do ruído de fundo, qual a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda ele consiga compreender sua fala é mais próximo de quanto? Então, a gente tem que fazer o seguinte, o fundo da sala tem ruído. E ele diz que esse ruído é 45 decibéis. Então, nós temos aqui 45 decibéis, certo? Só que ele fala ali, ó, na pergunta, que o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído, para que a pessoa possa compreender. Então, ó, mais 5 decibéis. Então, isso significa que aqui vai dar 50 decibéis, certo? 50 decibéis, que é quando o aluno consegue entender o que o professor está falando. E aí eu volto lá no gráfico e 50 decibéis dá exatamente aqui. E essa distância é de quantos metros? 3 metros. Então, a resposta correta ficou a letra A. Tá bom? Você acertou? Muito bem! Espero vocês aqui nas próximas aulas para compreendermos melhor sobre o efeito Doppler. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez agora para corrigir os exercícios. Então, dê uma olhadinha aí se você acertou. Se você tiver alguma dúvida, reveja a nossa aula, né? Ou, enfim, dê uma olhadinha nas questões novamente. Então, a primeira questão fala sobre o pH, né? Sobre compreender que é crucial para avaliar a acidez ou a alcalinidade de uma solução. E isso impacta diretamente alguns processos químicos e biológicos. E aí, sobre o pH de algumas amostras, o exercício traz algumas afirmativas. E você tinha que verificar quais delas estão corretas. Então, a questão da concentração do íon hidrônio ou íon hidrogênio, o pOH dessa solução que ele trouxe, também a adição de uma base forte, que vai acontecer com o pH dessa solução. Analisando essas três afirmativas, a gente chega então que a resposta correta é a letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3 estavam corretas. Já na questão 2, ele traz uma tabelinha de log e ele fala que, utilizando as aproximações para logaritmos dadas no quadro acima, um líquido cuja concentração de íon hidrônio, ou seja, de H+, ou H3O+, de 5,6 vezes 10 a menos 8 mol por litro, apresentará um valor de pH igual a... Então, você tinha que fazer o cálculo do menos log da concentração de H+. E aí, fazendo o cálculo, você chegaria que o pH seria ali 7,252. A nossa terceira e última questão também vai usar a questão do log, né? Mas esse bem mais fácil, bem mais rápido de resolver, porque ele fala do pH neutro, e aí ele fala que a água do aquário ele tinha uma concentração de ácidos ali de 1 vezes 10 a menos 3, e a partir dessa concentração, você quer saber qual é o pH desse aquário, qual é o pH dessa água, né, do aquário. Então, fazendo o seu log ali, o seu menos log da concentração de H+, você chega então que a resposta correta era a letra B, pH igual a 3. Espero que vocês tenham acertado. Nos vemos para a nossa última aula do ano. Até a próxima. Tchau, tchau.